Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. O tema do nosso estudo da noite de hoje é do livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico e Emmanuel, capítulo 55, As Varas da Videira. E a gente vai usar essa mensagem mesmo desse livro para a gente fazer a nossa leitura de preparo. Boa noite, Fátima. Então, a mensagem é do livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, As Varas da Videira. Eu sou a videira, vós as varas. Jesus está em João capítulo 15, versículo 5. Jesus é o bem e o amor do princípio. Todas as noções generosas da humanidade nasceram de sua divina influenciação. Com justiça, asseverou aos seus discípulos, nesta passagem do Evangelho de João, que seu espírito sublime representa a árvore da vida e seus seguidores sinceros as frondes promissoras, acrescentando que, fora do tronco, os galhos se secariam, caminhando para o fogo da purificação. Sem o Cristo, sem a essência de sua grandeza, todas as obras humanas estão destinadas a perecer. A ciência será frágil e pobre sem os valores da consciência. As escolas religiosas estarão condenadas, tão logo se afastem da verdade e do bem. Infinita é a misericórdia de Jesus nos movimentos da vida planetária. No centro de toda expressão nobre da existência, pulsa seu coração amoroso, repleto da seiva, do perdão e da bondade. Os homens são varas verdes da árvore gloriosa. Quando traem seus deveres, secam-se porque se afastam da seiva. Rolam ao chão dos desenganos, para que se purifiquem no fogo dos sofrimentos reparadores, a fim de serem novamente tomados por Jesus, a conta de sua misericórdia para a renovação. É razoável, portanto, positivemos nossa fidelidade ao Divino Mestre, refletindo no elevado número de vezes em que nos ressecamos no passado, apesar do imenso amor que nos sustenta em toda a vida. Mensagem de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, no livro Caminho, Verdade e Vida. Nesse momento, convido todos os irmãos para que a gente possa unir os nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossos corações, para fazer a nossa prece de abertura. Senhor Deus, Pai de infinita misericórdia, amor e bondade, estamos aqui mais um dia, reunidos de forma virtual, para buscar em suas leis, em seus ensinamentos, nas suas orientações, o auxílio para essa nossa jornada de aprendizado, de melhoramento, de crescimento pessoal. Agradecemos imensamente toda a bênção e amparo que o Senhor nos dá diariamente em nossas vidas, por todo o suporte e amparo para que possamos continuar trilhando a nossa jornada de amor, buscando no bem, buscando nessa doutrina abençoada, doutrina espírita, no seu Evangelho, as instruções seguras para que a gente possa cada dia ir nos lapidando, nos transformando, nos melhorando. Agradecemos ao amparo de toda a espiritualidade amiga, nossos guias e benfeitores espirituais, que estão sempre conosco, nos intuindo e nos inspirando à vivência do amor e do bem. Pedimos nesse momento que o Senhor possa abençoar a cada um aqui presente, a todos os lares, a todos os amigos e familiares e aqueles que não puderam estar conosco aqui nesse momento, nesse estudo, na noite de hoje, que todos possam estar sendo amparados, envolvidos e abençoados sob a sua luz, o seu amor e a sua proteção. Que o Senhor esteja sempre conosco, nos envolvendo em paz, harmonia e serenidade. Fica conosco hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Boa noite a todos que chegaram aí durante a prece, durante a leitura. Então, nossa mensagem de hoje do livro Caminho, Verdade e Vida, e o tema é As Varas da Videira. Essa mensagem que Emmanuel tirou lá do Evangelho de João, do capítulo 15, do versículo 5, ela traz para a gente umas orientações muito importantes para todos nós que estamos aí nos esforçando, né? Dia após dia, para seguir essa doutrina aí abençoada, iluminada de Jesus. Essa mensagem é para todos nós
que buscamos, né, em Jesus, o nosso modelo, o nosso mestre, o nosso guia, e que confiamos na sua mensagem redentora e transformadora do Evangelho. Para todos nós que estamos aí numa luta diária para praticar esses ensinamentos, para praticar essas orientações que o Mestre nos deixou para o nosso crescimento moral e espiritual. Então essa mensagem ela é muito importante para todos nós, porque a gente começa a perceber a importância e a grandeza da obra do nosso Criador, da obra do nosso Mestre Jesus e da oportunidade que nós temos de estarmos aí também colaborando de alguma forma diante dessa obra. Então aqui na mensagem, Emmanuel ele diz para a gente que Jesus ele é o bem e o amor do princípio, e todas as noções generosas da humanidade nasceram de sua divina influenciação. Esse ponto, Emmanuel chama a nossa atenção que tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é generoso, tudo aquilo que a gente percebe aqui no nosso planeta, que a gente percebe na humanidade, que é bom, que é de solidariedade, que é de fraternidade, que é de generosidade, tudo isso foi influenciação do Mestre. Tudo isso foi doado por Jesus através das suas inspirações, da sua influenciação, através da sua presença em nossas vidas. Então todo o bem que a gente percebe sendo praticado, sendo multiplicado, ele é inspirado pelo nosso Mestre. No livro A Caminho da Luz, de Emmanuel e Chico Xavier também, Emmanuel ele nos apresenta o nosso Mestre Jesus como sendo o governador planetário, né? Naquele livro é muito interessante porque ele fala para a gente que Jesus ele participou da formação do planeta Terra. Jesus ele já era um espírito crístico, já era um espírito elevado, já era um espírito puro, desde a formação do nosso planeta. Segundo a ciência, né, o nosso planeta ele tem em torno de 4 bilhões e meio de anos. E aí a gente imagina isso. Há 4 bilhões e meio de anos atrás, Jesus já era um espírito crístico, já era um espírito puro. Para a gente perceber a grandeza espiritual do Mestre, para a gente perceber a caminhada que ele tem aí na nossa frente, né? E aí a gente percebe que ele participou da formação do planeta. Ele, mais um grupo de espírito crístico, ele participa então da formação do planeta. E aí, Emmanuel também nesse livro, ele diz que tem um segundo momento que esse grupo de espíritos se aproxima da Terra. O primeiro momento foi para a formação e o segundo momento foi para decidir quem é que seria o governador planetário, quem é que seria aqui o Cristo planetário. E aí, segundo Emmanuel, dessa reunião, Jesus foi escolhido realmente para ser o governador do planeta Terra. E nesse momento também foi decidido, né? Imagine só essa reunião, né? Só espírito crístico ali. Nessa reunião também foi decidido que Jesus ele encarnaria no planeta Terra com a missão de trazer para nós o Evangelho, de trazer para nós a boa e feliz notícia do Reino dos Céus. Jesus, então, ele vem com a missão de encarnar no nosso planeta para trazer para a gente ensinamentos, orientações, trazer para a gente informações e não apenas isso, trazer para todos nós o exemplo de como colocar em prática todas aquelas orientações e ensinamentos que ele trazia para a gente naquele momento. Então Jesus ele vem e encarna naquele momento, 2000 anos atrás, com essa proposta, com essa missão de transformar a humanidade através do seu Evangelho. Então a gente percebe na tarefa do Cristo, na missão de Jesus, uma missão de transformação da humanidade, através do Evangelho, através de todos esses ensinamentos e através da vivência das leis divinas. E aí Jesus ele encarna com essa tarefa, com essa árdua missão, né, de transformarmos-nos. E aí Jesus ele começa a escolher ali os seus discípulos para formar aquele colégio apostólico, né, para que pudessem ajudá-lo nessa tarefa que ele veio para desempenhar.
Então Jesus ele reúne ali os 12 e aí ele sai para a sua tarefa, para o seu messianato, que era de realmente semear nesses solos aqui endurecidos, embrutecidos, a mensagem do reino dos céus, a mensagem do amor, a mensagem do evangelho. Antes de Jesus, a gente sabe que já tinha passado pela terra vários profetas, já tinha passado pela terra vários sábios, né? Vários intelectuais, filósofos, e todos eles trouxeram uma mensagem, todos eles trouxeram uma orientação para a humanidade. Moisés, né? 1.300 anos mais ou menos antes de Jesus, ele já tinha também trazido muitas informações ali através dos 10 mandamentos. Informações que seriam um código moral, um código de direcionamento, né? Da moralidade de todos nós na época. E aí Jesus, quando ele vem e começa a realizar ali a sua tarefa, o seu messianato, em um determinado momento, começou a haver alguns questionamentos no mestre se ele vinha para pregar uma nova lei, se ele vinha para implementar um novo conceito. E aí é interessante que Jesus ele responde para as pessoas que ele não vinha na época para destruir a lei. Pelo contrário, segundo o mestre, ele vinha para colocá-la em prática. Olha que interessante que Jesus nos fala naquele momento. Ele diz, eu não vim destruir a lei, eu vim colocá-la em prática. E aí a gente começa a pensar que realmente, quando a gente observa ali os ensinamentos, as escrituras, antes de Jesus, a gente percebe que tinham muitas informações, muitas orientações. Algumas o próprio mestre até repetia. Só que o que estava faltando realmente era alguém que nos servisse de modelo, alguém que nos ensinasse não apenas através das palavras, mas principalmente pela prática. E aí quando a gente começa a observar, né, a trajetória de Jesus, os seus ensinamentos, suas orientações, a gente percebe que o mestre, além de ensinar, né, orientar pelas palavras, ele principalmente ele botava a mão na massa. Ele trabalhava, ele atuava, ele praticava tudo aquilo ali que ele falava, que ele ensinava. Então gerava uma congruência naqueles princípios e valores do mestre com as suas atitudes, com as suas ações. Então a gente começou a perceber que aquela proposta que ele trazia do bem, do amor, da justiça, da caridade, da fraternidade, fazia muito sentido, porque era algo que era consolidado, que era verdadeiro, que ele falava e praticava, que ele falava e exercitava, e todos conseguiam observar o mestre realmente realizando essas obras. E aí a gente percebe que em um determinado momento, o próprio Tiago, apóstolo, ele diz que a fé sem obras é morta nela mesma. Que ele mostra para a gente a necessidade da gente conhecer, da gente confiar, da gente ter essa fé, mas também a necessidade de praticarmos, de colocar essa fé em obras, de colocar essa fé em prática. E aí na trajetória de Jesus, a gente observa que todos os ensinamentos do mestre era pautado, basicamente, na humildade e no amor. Todos os momentos que a gente pega aqui no Novo Testamento, que é onde está a presença de Jesus, né, no Novo Testamento, a gente começa a observar em todas as passagens que o fundo moral de cada orientação do mestre está baseado no amor e na humildade. E aí a gente consegue entender por que Jesus realmente era considerado o amor encarnado, né? Porque ele realmente, cada passo que o mestre dava, cada atitude do mestre, cada ação, seu comportamento, todos eles eram pautados no amor. E aí a gente começa a perceber que esse amor que o mestre praticava, que o mestre vivenciava, que ele manifestava na sua vida, é a essência da transformação, a essência dos seus ensinamentos. Quando a gente falou anteriormente que Jesus ele veio com a missão, com a proposta de transformar a humanidade, veio com a missão de transformação, a base dessa transformação que o mestre veio nos oferecer, ela está pautada, ela está alicerçada nesse amor. Não esse amor filosófico, poético, né? Esse amor das músicas, dos livros que a gente percebe por aí. Mas um amor real.
um amor que transparece realmente a nossa essência. No Evangelho de João, ele diz para a gente que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Eu gosto muito dessa passagem porque, para mim, é um dos significados mais maravilhosos de Deus, né? Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E aí a gente percebe que em outro determinado momento, Jesus diz para a gente o seguinte: eu e o Pai somos um. E aí a gente percebe que todas as atitudes de Jesus são pautadas no amor, são exercidas no amor, são manifestadas no amor. E aí a gente percebe que realmente esse amor é a essência da vida. Esse amor é o que realmente representa para todos nós o Evangelho, representa as leis divinas e representa a oportunidade que nós temos de transformação. É através desse amor. A doutrina espírita fala para a gente que o amor ele é a lei que rege todo o universo. Então é muito interessante a gente perceber que a nossa transformação, que a nossa mudança íntima, que a nossa reforma íntima, tão falada na doutrina espírita, ela vai se dar a partir do momento que a gente despertar a nossa consciência, os nossos olhares, para a vivência e manifestação desse amor. Então Jesus, ele, segundo a doutrina espírita, é o nosso modelo e guia. Modelo é aquele que a gente pega como exemplo, né? Para modelar, para copiar. E guia é aquele que já consegue orientar, conduzir. É aquele que já trilhou o caminho e sabe nos mostrar qual é o caminho a seguir. Então Jesus, para nós, diante da doutrina espírita, é o nosso modelo e o nosso guia. Então, a busca por praticar, ou o esforço que nós fazemos para praticar os ensinos de Jesus, é o que vai realmente realizar essa nossa transformação íntima. É o que vai realizar realmente essa mudança no nosso íntimo. E aí a gente começa a entender por que Emmanuel coloca aqui para a gente que Jesus é o bem e o amor do princípio. Todas as noções generosas da humanidade nasceram da sua divina influenciação. Se a gente entende, né, que Jesus participou da formação do planeta, Jesus ele recebe a todos nós para encarnarmos nesse planeta, para termos as nossas oportunidades reencarnatórias nesse planeta. E ele então já conhece todo o seu rebanho, conhece a cada um de nós. E ele inspira a todo momento a humanidade a esse amor, a esse bem. A todo momento ele está nos inspirando, ele está nos dando oportunidade de nos orientar diante desse amor. Ele veio aqui, né, encarnou há mais de 2000 anos. Mas, após a vinda de Jesus, a gente percebe que os seus discípulos continuaram a sua tarefa. Os seus discípulos continuaram levando adiante a mensagem do Evangelho. Continuaram levando adiante a mensagem do bem, do amor, da fraternidade. Apóstolo Paulo foi um dos maiores divulgadores do Evangelho na época. Pedro também, aqueles irmãos que criaram ali a Casa do Caminho na época, dando a continuidade nas tarefas de Jesus, Marcos, Lucas, todos os evangelistas também. Então todos esses irmãos deram continuidade àqueles ensinos do Cristo, não só de forma oral, não só transmitindo as orientações através da palavra, mas principalmente trabalhando, agindo, atuando, servindo, amparando. Quando a gente lembra daquele livro Paulo e Estevão, né, também psicografia do Chico, aquele livro é belíssimo, que ele mostra para a gente a trajetória dos primeiros cristãos, né? Mostra para a gente como foi o trabalho árduo daqueles irmãos para dar continuidade após o retorno do Mestre ao plano espiritual. O quanto que eles tiveram que trabalhar, o quanto que eles tiveram que se doar, o quanto que eles tiveram ali que abnegar da própria vida para não permitir que o Evangelho ali sumisse, para que não permitisse que o Evangelho sucumbisse diante da tantas situações difíceis que eles enfrentaram na época. Então, nesse livro, Paulo e Estevão, ele é maravilhoso e mostra a trajetória de todos eles, mostra a trajetória também do apóstolo Paulo, como foi árdua a tarefa do apóstolo Paulo, né, o apóstolo dos gentios.
E a gente percebe o quanto realmente que esses irmãos que vieram antes de nós trabalharam arduamente para que essa mensagem do amor, para que essa mensagem do Evangelho, ela não se perdesse na história. E aí a gente também, depois dos discípulos, depois dos apóstolos, vários irmãos também trabalharam de forma árdua para que essa mensagem não se apagasse. A gente lembra de Francisco de Assis, né? Depois do grande São Francisco de Assis, que ele teve ali a sua passagem transformadora também na sua vida, que ele tinha um estilo de vida um pouco mais materialista, um pouco mais mundano, só que ele recebe um chamado, né, para reerguer a igreja. E aí ele entende esse chamado de uma forma no início, mas só que depois ele compreende que não era isso, era um chamado espiritual para uma transformação moral, uma transformação espiritual. E ele aceita aquele chamado e trabalha também arduamente, levando adiante o bem, o amor, a caridade, levando ali os princípios, né, do Evangelho, os princípios do cristianismo, ali consolando pessoas, amparando, orientando, curando até, auxiliando muitas pessoas. E a gente percebe que pela história, muitos irmãos deram continuidade a esse trabalho da implantação, da manutenção e do fortalecimento da mensagem cristã, da mensagem evangélica. Outros irmãos também, Irmã Dulce, Madre Teresa, os nossos irmãos Chico Xavier, não é? Um trabalho abençoado, um trabalho maravilhoso em cima do Evangelho de Jesus, um trabalho de caridade, do bem, do amor ao próximo, um trabalho onde buscava realmente trazer a visão do ser humano como uma grande fraternidade universal. O trabalho de Divaldo Franco, inúmeros outros irmãos. O próprio Mahatma Gandhi, né? Que ele não era cristão, mas ele mesmo, em determinado momento, ele disse que se perdesse todas as escrituras e sobrasse apenas o Sermão da Montanha, proferido por Jesus, a humanidade ainda teria possibilidade de se transformar. Tamanha a grandeza daquelas informações trazidas naquele sermão, naqueles ensinamentos de Jesus. Então, olha só, Jesus ele nunca nos deixou órfãos aqui de irmãos abnegados, evoluídos, que nos ajudam, que nos auxiliam a despertar a nossa consciência, a despertar o nosso olhar para a vida, despertar o nosso olhar do materialismo para a vida espiritual. Tiveram sempre irmãos aqui para nos consolar, para nos confortar, para nos instruir, para nos dar exemplo da prática do Evangelho, da prática do cristianismo, da prática desses ensinamentos de Jesus. Só que todos esses irmãos, eles estavam ali realizando a tarefa que competia a cada um deles, né? E aí, nós que aceitamos, né, e que acreditamos que Jesus e seus ensinamentos são realmente norteadores da nossa vida, é uma bússola segura para as nossas vidas, para o nosso refazimento, para a nossa transformação, para o nosso crescimento moral e espiritual. Nós que confiamos plenamente que são os ensinamentos de Jesus que vão nos trazer a verdadeira paz de espírito, a verdadeira evolução espiritual, a verdadeira felicidade. Não basta para nós apenas acreditar e confiar nessas informações. Não basta para a gente apenas olhar todas essas tarefas que foram realizadas por esses irmãos, não é, abnegados, e apenas contemplar e admirar tudo que já fizeram. Cabe a nós também que façamos a nossa parte. Cabe a nós também que possamos agir, que possamos realizar, que possamos construir também algo que esteja congruente com tudo isso que foi deixado para a gente. Se a gente acredita, confia, né, nessas orientações, nesses ensinamentos, é importante que nós também possamos contribuir diante dessa obra, possamos contribuir diante dessa tarefa da implantação do reino de Deus, da implantação do bem, né, desse desenvolvimento do olhar da fraternidade universal, da paz, do amor. É importante também que a gente chame a nossa atenção para esse ponto, para que nós também sejamos úteis a Deus, a Jesus, à espiritualidade amiga, nessa tarefa do bem.
E hoje em dia nós observamos, com tudo isso que tem acontecido no nosso planeta, com todas essas situações desafiadoras que nós temos enfrentado diariamente, nós percebemos com isso um grande chamado, um grande convite para que nós façamos também a nossa parte, para que nós também possamos colaborar de alguma forma para amenizar um pouco essa dor, esse sofrimento que a gente tem observado, infelizmente, com tamanha proporção. Todos nós somos convidados, no nosso dia a dia, a fazer algo de bom, de útil para alguém. É interessante que a doutrina espírita fala para a gente que fora da caridade não há salvação. E aí a gente vai se perguntando, né, o que seria essa caridade? E aí a gente percebe que a caridade nada mais é que o amor real, esse amor genuíno, colocado em prática, colocado em movimento. É o amor-ação. Não é apenas um amor sentimental. Ah, eu desejo o bem do meu irmão. Eu desejo o bem daquela pessoa. Isso é uma forma de amar, só que isso está no campo apenas da empatia. É necessário que a gente parta também para o campo da compaixão. Que a compaixão é quando nós temos a possibilidade de auxiliar de alguma forma para o bem-estar daquele irmão. Não só desejar o bem dele, mas também proporcionar esse bem. Esse é o convite da caridade. E aí a doutrina fala para a gente que fora a caridade não há salvação. Ou seja, é necessário que nós estejamos conectados com esse amor-ação, com esse amor-atitude, com esse amor-comportamento. Porque é esse amor que, na verdade, em primeiro lugar, quando doamos esse amor, os primeiros beneficiados somos nós. Quando nós nos predispomos a ajudar alguém, a amar alguém verdadeiramente, o movimento da gente realizar essa ação, ele já nos gera um benefício a nós mesmos. E é curioso que hoje em dia até a ciência já comprova isso. Quando nós temos atitudes do bem, atitudes de amor, nós já descarregamos umas cascatas de hormônios e neurotransmissores dentro de nós que nos traz a sensação de paz, de felicidade, de bem-estar, de harmonia, de equilíbrio. Olha só, por isso que a espiritualidade fala pra gente. Quando a gente está fazendo bem para alguém, o primeiro beneficiado somos nós. E é verdade. Nós recebemos todo esse impulso generoso do Pai só da nossa vontade de ajudar. Só da nossa intenção de servir e de ser útil. Olha só como é que é maravilhoso. Então a gente percebe que quando estamos conectados com esse amor, com essa proposta do bem, da fraternidade, de levar adiante o amor, manifestando, seja da forma que for, de uma palavra amiga, de um amparo, de um auxílio, de algo material que a pessoa esteja precisando, enfim, inúmeras formas, inúmeras possibilidades de servirmos, de sermos úteis, de manifestarmos esse amor. Cada um tem a sua forma, cada um tem o seu jeito de ajudar. Tem pessoas que falam assim, mas eu não consigo ir lá falar com fulano, eu não consigo ir lá conversar com ele. Mas o que você consegue fazer? Eu consigo ouvir. Então a gente vai escutar. Então a gente vai emprestar os nossos ouvidos fraternos para aquele irmão. Mas eu não consigo escutar, eu sou ansioso, eu sou nervoso, eu gosto de fazer alguma coisa. Vamos colocar as nossas mãos fraternas em auxílio do irmão. Então cada um de nós tem a sua personalidade, cada um de nós tem a sua facilidade, cada um tem os seus desafios. Então a gente precisa aproveitar aquilo de bom, de verdadeiro que nós temos e utilizar isso em prol do outro. Eu não preciso querer fazer o que o outro faz. Não. Eu vou fazer aquilo que eu consigo fazer. Né? Senão a gente percebe que muitas pessoas falam assim, não, eu só vou fazer o bem quando eu estiver ajudando muitas pessoas, igual o Divaldo, né, que atende 5.000 pessoas por dia lá na Mansão do Caminho. E não é assim. Cada um tem as suas possibilidades. Cada um tem as suas capacidades e habilidades. E a gente precisa usar isso a nosso favor. Porque aí a gente tem a possibilidade de ser útil, de servir com o que nós somos de verdade. Né? E isso é bacana. E essa transformação vai se dando, vai acontecendo, através desse aprimoramento. Não é eu deixar o Fred de lado e tentar ser outra pessoa. Não. Vamos ver o que esse Fred aqui pode fazer de útil. Né? E vamos aproveitar isso. Então a gente percebe que Jesus, nessa mensagem, ele coloca justamente isso para a gente. Que com a justiça asseverou seus discípulos.
que seu espírito sublime representa a árvore da vida e seus seguidores sinceros as frondes promissoras, acrescentando que fora do tronco os galhos se secariam, caminhando para o fogo da purificação. Então Jesus ele nos mostra que ele, o Mestre Jesus, ele é a grande árvore da vida, né? Deus é o agricultor. Deus é aquele que plantou essa árvore. Jesus é a árvore da vida. E nós, que estamos aí buscando seguir o Mestre, que estamos aí nos esforçando para acompanhar os seus ensinamentos, as suas orientações, ele diz que nós somos as varas, os ramos, né? Por quê? O tronco está ali da árvore da vida, mas são as varas, os galhos, os ramos que vão dar continuidade à tarefa, não é verdade? Quando a gente pensa numa árvore, a gente vê que ela é importante, que ela é o principal, né? Só que é através dos galhos que nascem as folhas e os frutos. E são através desses frutos que temos ali as sementes, que vão dar ali a continuidade, a germinação daquelas sementes é que vai dar a continuidade daquela árvore. Não é verdade? Então olha só a nossa oportunidade que nós temos. Olha o convite de Jesus para todos nós, para sermos então os continuadores da sua proposta evangélica, os continuadores da sua proposta de amor, de justiça, de caridade, para sermos os continuadores do bem. Então, ele fala para a gente que se nós, os ramos, os galhos dessa árvore, se nós estivermos conectados na árvore, nós receberemos o tempo todo a seiva, o alimento, a inspiração dessa árvore. Não é verdade? Mas se nós retirarmos os galhos dessa árvore, esse galho vai cair pelo chão. E aquele galho ele não vai ser mais útil, ele não vai dar mais frutos. Não é verdade? Então, olha só, o convite de Jesus nessa mensagem é para que a gente desperte essa nossa consciência, desperte esse nosso olhar. Que se a gente quer realizar boas obras, se a gente quer realmente fazer primeiramente essa boa obra dentro de nós, de transformação, de mudança, de melhorar a nossa vida, de melhorar enquanto ser humano, de melhorar as minhas habilidades, minhas capacidades, de crescer, de evoluir, eu preciso estar conectado com essa árvore da vida. Eu preciso estar ali conectado com o Mestre Jesus, com os seus ensinamentos, com as suas orientações. Ah, Fred, mas como é que eu fico conectado com Jesus? Quando a gente está buscando, nos esforçando pelo menos, a praticar os seus ensinamentos. Quando a gente vai lá e busca uma orientação do Mestre, ele fala para a gente, perdoa, 70 vezes 7. E a gente se esforça ali no nosso dia a dia para perdoar. Quando ele fala para a gente, ama, e a gente vai lá e se esforça no nosso dia a dia para amar. Quando ele fala assim, perdoa o que vos persegue e vos calunia, e a gente se esforça lá para orar por aqueles que perseguem e caluniam. Então todos esses esforços, todas essas atitudes, esses comportamentos, nos mostram que a gente está conectado com Jesus, que a gente está se esforçando para manter conectado. E se a gente está fazendo essa busca no Mestre, ele automaticamente nos alimenta com o seu amor, com a sua misericórdia, com a sua bondade, com a sua seiva divina. E aí a gente tem possibilidade sim de dar continuidade a esse bem, dando umas folhazinhas ali para dar uma sombra para alguém, ou dando também bons frutos, alimentando, saciando, confortando, consolando alguém. Então todos nós temos essa possibilidade. Todos nós trazemos no nosso íntimo esse potencial. Todos nós temos o sagrado, o divino dentro de nós, no nosso íntimo. Basta, através desses nossos esforços do dia a dia, a gente ir despertando esse nosso sagrado, despertando esse nosso divino, nos conectando com essa espiritualidade que temos, transcendendo esse nosso olhar da matéria, do ego, olhando mais a perspectiva do amor, do bem, a perspectiva de uma vida de crescimento, com propósito, com esperança, uma vida com mais positividade, com mais otimismo, confiando realmente, tendo fé
em toda essa proposta do Evangelho, toda essa proposta que a doutrina espírita nos traz. Então, todas essas possibilidades nós estamos alimentando, nós estamos ali conectados ainda a essa árvore da vida. E o divino agricultor, né, o nosso Deus, ele com certeza está adubando essa árvore o tempo inteiro. Ele não abandona ali a sua plantação, né? Ele está sempre de olho, ele está sempre cultivando, ele está sempre ali, às vezes, com a necessidade de passarmos por algumas podas, mas essas podas, elas representam para a gente um novo florir, um novo desenvolvimento. Quando a gente observa a natureza, né? Quando a gente vai lá e poda uma árvore frutífera, logo em seguida ela começa a dar ainda mais frutos. Essa poda é importante. A gente passa por muitas intempéries por causa do tempo, das chuvas, das tempestades. As árvores passam por isso. E nós também passamos. No nosso dia a dia, passamos por tribulações, passamos por sofrimentos, passamos por dores, passamos por dificuldades e desafios. Mas tudo isso não é para nos punir ou nos castigar. Tudo isso são oportunidades que temos de desenvolver ainda mais os nossos potenciais. São as podas naturais que nos dão mais força, mais vitalidade para a gente continuar seguindo em frente, para a gente continuar frutificando, florescendo, para a gente continuar nos desenvolvendo. Então o convite da vida é um convite sempre ao progresso. O convite da vida é sempre para nos ajudar a evoluir, a crescer, a nos aprimorar. O convite de Jesus para nós é que a gente possa buscar esse progresso unidos à sua palavra, unidos aos seus ensinamentos, unidos a essa lei divina que ele nos trouxe. Por quê? Caminhando junto dessa lei, utilizando esses ensinamentos no nosso dia a dia, nós teremos possibilidade de perceber a vida com outros olhos, de perceber a vida com os olhos da alma, e não apenas com os olhos da matéria. Porque os olhos da alma, eles nos mostram horizontes e percepções do nosso dia a dia diferentes. Os olhos da alma nos trazem perspectivas diferentes da vida e nos mostram propósitos, nos mostram objetivos que são de crescimento, que são de contribuição, que são de auxílio, e que a gente percebe que essa paz interior, que essa felicidade que nós buscamos, ela está atrelada a esse despertar íntimo. Ela está atrelada a esse desenvolvimento de um olhar mais espiritualizado da vida. E aí a conexão com essa essência, com esse sagrado, com esse divino que todos nós temos, vai sim nos possibilitar viver uma vida com uma perspectiva mais positiva, mais otimista, mais esperançosa, mais feliz. Porque a gente vai estar conectado à verdadeira essência, à verdadeira árvore da vida, que é o nosso Mestre Jesus. Então a gente percebe que sem o Cristo nessa jornada, sem a essência da sua grandeza, as nossas obras, humanas, materiais, elas tendem a fracassar. Porque nós estaremos desconectados e desligados dessa essência maravilhosa, dessa essência real e verdadeira que é o amor, que é a essência divina. Então a gente precisa buscar no nosso dia a dia, buscar na nossa vida, buscar no nosso lar, onde nós estejamos inseridos, a gente precisa buscar estarmos ali pautados e conectados com o Mestre, com essa essência da bondade, com essa essência do amor, para que a gente possa realmente transcender essas questões, às vezes, dolorosas da matéria, transcender esses sofrimentos da matéria de uma forma positiva, de uma forma mais feliz, aproveitando realmente a nossa jornada com um objetivo maior, que é crescer, evoluir e contribuir, colaborar, auxiliar a todos que estão conosco nessa jornada. Sejam nossos familiares, amigos, enfim, no nosso trabalho, na nossa religião, que a gente possa realmente dar as mãos. Tem um ditado que diz, caminhar sozinho, a gente pode ir até mais longe, ou até mais rápido, na verdade. E quando nós vamos juntos, a gente vai mais longe. Então o intuito da nossa jornada é justamente essa. Estamos aqui, inseridos numa lei de sociedade, conectados uns com os outros, para que todos esses galhos juntos dessa árvore da vida possam frutificar, possam florescer. Todos nós juntos possamos nos ajudar mutuamente,
dando o amparo, dando a sustentação, porque juntos os ventos, as intempéries, elas não vão nos afetar tanto enquanto se estivéssemos sozinhos. Imaginemos, um galho sozinho, fininho no meio da tempestade. Ele tem muito mais possibilidade de se quebrar, de se partir. Mas quando esses galhos estão juntos, eles têm mais força para superar essas adversidades. Então que a gente possa realmente apertar mais esses laços no nosso lar, ainda mais nesses momentos de tempestades que nós estamos vivenciando no planeta Terra, hoje em dia, né, atualmente. Então que a gente possa apertar mais esses laços na nossa família, no nosso lar, no nosso círculo de amizade, no nosso trabalho, nossos colegas, na sociedade, na religião, que a gente possa apertar mais esses laços. Porque juntos nós temos a possibilidade de suportar ainda mais essas tempestades, esses ventos fortes de vendavais, né, que a vida acaba acontecendo de forma natural. E essa união, ela vai nos proporcionar, sim, essa força, essa coragem, esse amparo para a gente continuar seguindo adiante. Então, meus irmãos, essa é a mensagem, a reflexão que a gente gostaria de trazer na noite de hoje, que a gente possa realmente estar cada vez mais buscando em Jesus, nossa verdadeira árvore da vida, o amparo, a sustentação, o auxílio, para que a gente possa enfrentar todas essas tempestades, essas intempéries, de uma forma com fé, com confiança, com esperança, com resignação, com coragem, confiando realmente naquilo que Ele disse para cada um de nós. Que a gente possa nos amar, que a gente possa nos respeitar, que a gente possa nos auxiliar, dando suporte uns aos outros, para a gente enfrentar isso com mais firmeza, com mais tranquilidade, com mais serenidade e até com felicidade. Então, nesse momento, eu convido a todos os irmãos para que possamos fazer juntos a nossa prece de encerramento. Senhor Deus, divino agricultor, nosso Mestre Jesus, grande árvore da vida, todos nós aqui estamos, Senhor, buscando em Teu Evangelho, em Tuas orientações, em Teus ensinamentos, a força para seguirmos adiante com a nossa tarefa de nos melhorar, de nos transformar dia após dia, aproveitando essa jornada maravilhosa chamada vida, chamada existência, que o Senhor nos concedeu, para que a gente possa crescer, contribuir e compartilhar alegrias e felicidade. Senhor, nos dê sabedoria, discernimento, resignação, para nós agirmos no nosso dia a dia embasados nas Tuas leis e nas Tuas orientações. Nos dê essa segurança e essa confiança, Pai, do Evangelho, para que nós possamos ser mais úteis diante da Tua obra, na instalação do bem e da felicidade nessa terra. Estamos enfrentando muitos momentos desafiadores no nosso planeta e sabemos que o convite que o Senhor está nos fazendo é que a gente possa se unir para nos ajudar, para ajudar uns aos outros a suportar esses vendavais e essas tempestades que têm surgido no nosso dia a dia. E sabemos que juntos, Pai, podemos enfrentar isso de uma forma muito melhor. Então pedimos a Ti nesse momento que possa continuar nos abençoando, nos amparando, nos fortalecendo, fortalecendo a nossa fé, a nossa esperança e nos dando coragem, Pai, para seguirmos adiante, trabalhando, agindo e servindo em prol do bem, do amor, da caridade, em prol da grande fraternidade universal. Senhor, fique conosco hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Meus irmãos, muito obrigado pela companhia na noite de hoje. Que Deus continue nos abençoando. Um grande abraço a todos. Grande abraço, Ana, todo mundo do Grupo Espírita Amor ao Próximo. Boa noite a todos.